Seja bem-vindo, você que está chegando. Eu creio que essa palavra pode trazer uma cura emocional para você. Uma cura emocional para você. Existe uma cura emocional que vem através do entendimento. Existe uma cura emocional que também vem através de uma liberação de poder. Uma liberação de poder sobre a vida de uma pessoa. Isso não é nada místico. Pelo contrário, isso é algo muito real. Então, fica aqui até o final, que eu quero falar uma coisa importante aqui com você, que eu creio que vai também ser uma bênção para questões emocionais que talvez você esteja passando. Isso vai, se você sente que Deus te chamou para avançar, ou se você sente que você necessita um avanço na sua vida, se você vê que você está repetindo ciclos na sua vida, você está precisando dessa palavra. Você está precisando dessa palavra aqui. Sabe, tem pessoas que percebem assim, que parece que a vida dela está sempre repetindo uma mesma coisa. Então, se você tem passado isso especialmente, essa é uma palavra para você. E depois também nós vamos orar. Você vai ver aqui em João no capítulo 9, Jesus disse: é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Eu estava vendo sobre isso e uma coisa que Deus estava me dando é: o que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje? Muitas pessoas estão vivendo no passado e isso é uma porta aberta para a depressão. Então, uma pessoa que está vivendo o passado, ou ela está com uma situação de depressão, ou ela está com uma porta aberta e está batalhando na área emocional por causa de coisas que já deveriam ter sido superadas. Uma outra coisa, 3 coisas aqui: pessoas que vivem no passado. Uma outra coisa são pessoas que vivem no futuro. Então, elas estão pensando o que vai ser do futuro. E quantas vezes, até mesmo Deus nos dá promessas e nós ficamos ali com aquela ansiedade sobre o futuro. Mas o nosso futuro está nas mãos de Deus. Agora, existe um terceiro grupo de pessoas que eu creio que Deus está te chamando para esse grupo. São pessoas que estão vivendo o agora. Pessoas que estão vivendo o agora. Escute bem, aqui em João capítulo 9, versículo 4, que nós lemos, Jesus mostra a importância de você viver o que Deus tem para você agora. O que Deus te enviou para fazer agora. Talvez você está querendo viver o futuro e não está vivendo o agora. Se você não viver o agora, o seu futuro pode estar comprometido. No agora, você precisa permitir ser cuidado por Deus. No agora você precisa se cuidar também, se preparar para um futuro que Deus tem para você. Escute bem, qual deve ser a sua oração agora, para você experimentar essa cura emocional, esse descanso em Deus? Você deve fazer uma pergunta: Deus, o que eu devo estar fazendo agora? Essa é uma boa oração. Agora, você também pode receber isso, Deus te falando, mas também você pode ver uma necessidade. Por exemplo, você vê que, dá um exemplo aqui da igreja, mas isso pode ser na sua comunidade, no seu bairro onde você mora. O que você pode fazer agora, O que você pode fazer agora para servir uma outra pessoa, para servir uma comunidade, para servir um bairro, para servir nem que seja uma única pessoa. O que você pode fazer agora? Então, você pode ver uma necessidade e servir. Sabe, talvez na sua igreja local, tem alguma coisa que você pode fazer para servir a sua igreja local. E eu não estou falando de um exagero, me parece que algumas pessoas elas exageram e começam a entregar mais do que elas conseguiriam entregar. Sabe? Eu sei que sim, existe desafio, e a gente vai precisar colocar uma energia, porque disciplina envolve energia. Você não vai fazer só o que você quer fazer, você vai fazer o que precisa fazer. Mas eu estou falando, você precisa ter aí um equilíbrio e ver o que você pode fazer agora. Porque missões menores te preparam para missões maiores. Você está ouvindo isso?
seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então, o que nós vivemos hoje, o que nós vemos hoje, são pessoas vivendo do passado. E o passado, se foi bom, pega com uma boa experiência, deixa isso como memorial de coisas que Deus já fez. Se o passado foi bom, valoriza isso. Glória a Deus por isso. Vamos honrar essa história que Deus já fez, né? Agora, se o passado foi ruim, então ficou de uma experiência, também já passou, né? E se tem um futuro já prometido para a sua vida, se tem um futuro, então você precisa se preparar agora. De toda forma, a resposta que você precisa para a sua questão emocional é: viva o agora, viva o hoje. Você vai ver que Jesus, nesse contexto, Jesus estava vivendo o agora. Jesus sabia que ele veio na terra, Jesus veio na terra para trazer salvação. Jesus veio na terra para morrer, né? Mas enquanto esse dia não chegava, ele tinha uma missão. E Jesus fala: é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então, Jesus estava curando aquele cego de nascença. Jesus estava caminhando ali. Jesus vê aquele homem cego e cura aquele homem cego. Quer dizer, quando Jesus está curando, ele estava cumprindo a missão dele no agora. Sabe? 3 coisas que Jesus fazia. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus curava, Jesus ensinava e Jesus pregava. Sabe? Agora, para você, Deus também tem algo para a sua vida. E quando você não vive isso, quando você não vive o que Deus tem para você, seja uma profissão, seja no seu trabalho, quando você não fala assim, ó, eu quero viver o que Deus tem para mim no agora. Então, ou se batalha muito com a ansiedade sobre o futuro, ou se batalha muito com o passado, que talvez não está bem resolvido. Mas eu creio que aqui Deus está te dando uma instrução. Veja o que você pode fazer agora. Veja o que você pode servir. Veja o que você pode estudar. O que você pode se preparar. E principalmente, tenha uma vida de relacionamento com Deus. Tem um louvor que Deus tem nos inspirado a cantar esses dias, que fala que não é sobre formalidade. Não é sobre uma formalidade. Não é sobre uma religiosidade. É sobre um relacionamento. As pessoas às vezes não entendem. Qual que é o oposto, diretamente o oposto de religiosidade? O oposto de religiosidade é falta do relacionamento. Você vê isso? Porque quando nós nos relacionamos, quando nós nos relacionamos com Deus, então nós começamos a não ser estático, mas nós começamos a ver qual é a vontade específica de Deus em cada situação. Qual é a vontade específica de Deus para uma pessoa? Qual é a vontade específica de Deus para a minha vida, para a sua vida? Então o que eu quero te encorajar hoje, se aconteceram coisas ruins lá no seu passado, deixa isso no passado, talvez isso é o que está impedindo você de viver o que Deus tem para você agora. E se há algum pecado também no agora, se há alguma distração no agora, você precisa ficar livre disso. Escuta bem, tem pessoas que sabem que algo é pecado e o Espírito Santo está te incomodando, ou você sabe que aquilo é pecado, sabe que é errado e continua fazendo. Então quer dizer, você não está vivendo o arrependimento. Tem pessoas que não entendem o que é arrependimento, mas eu creio que você está aqui, você já sabe. Arrependimento é mudança. Então, no agora, nós precisamos entender que Deus tem uma vontade para nós. E que no agora, Deus tem um propósito que vai contribuir com o seu futuro. A Bíblia fala que vai chegar um dia que é a noite. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Essa noite pode significar para nós hoje, quando Jesus volta para nos buscar, ou quando o seu último dia, quando os seus dias se terminaram aqui na terra e você foi promovido para o seu lar celestial, vamos dizer assim. Agora, vai chegar um dia que os seus dias na terra se findaram. Vai chegar um dia que a gente não vai mais estar aqui.
Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos realizar as obras daquele que me enviou. E a pergunta que muitas vezes eu recebo, mas o que Deus quer que eu faça? Eu já falei aqui com você. Duas formas. Em oração, Deus pode te direcionar ao que Ele tem com você. E também você pode ver uma necessidade. Sabe? Ou outra coisa, Deus às vezes tem uma profissão para você. Ou Ele tem um negócio, ou Ele tem um trabalho específico para você fazer. E o que Ele quer? Ele quer que você veja o que tem para você fazer agora. Sabe, tem pessoas que ficam vendo a vida passar e não fazem nada. Tem pessoas que estão vendo a vida passar e não estão vendo as necessidades, não estão se comprometendo com algo. E Deus quer que a sua vida esteja em movimento. A Bíblia diz, não é movimento pelo movimento, mas é um movimento, né, direcionado por um propósito de Deus. A Bíblia diz que quando Deus nos enviou, antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, na verdade, quando éramos um embrião no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então, o que é essa oração hoje? Deus está te falando, eu te enviei para a terra com um propósito. Propósito só pode ser espiritual. Só quem te criou pode revelar o seu propósito. E o que vai acontecer a partir de agora? Eu declaro que Deus vai te despertar a fazer alguma coisa. A fazer algo, não é só alguma coisa, fazer algo que Ele te designou a fazer. Talvez, para fazer isso que Deus te chamou, você vai ter uma preparação. Talvez, você vai ter que reconhecer os seus dons. Talvez você vai ter que reconhecer suas habilidades, seus dons espirituais, seus dons naturais, seus talentos, para você descobrir o que Deus tem com você. Mas o primeiro passo é se disponibilizar e ver o que você já pode fazer agora. Como filho de Deus, você precisa entender que você não é aprovado pelo que você faz. Jesus mesmo antes de fazer nenhum milagre, mesmo antes de, não operar nenhuma cura, veio uma voz do céu e disse, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quer dizer, com essa revelação de que você é um filho de Deus, de que você é amado por Deus, de que você é amada por Deus, o que vai acontecer? Eu sou filho de Deus, eu já sou aprovado por Deus. Com esse entendimento você fala, Deus, eu estou disponível. Eu quero fazer as obras que o Senhor designou para a minha vida. Sabe? A partir dessa oração, Deus vai começar a tocar você. Deus vai começar a tocar pessoas aqui. E Deus vai começar a colocar no seu coração o que você deve fazer agora. Você vê? Olha aqui, ó. Você sabia que distração, um problema que você tem na sua vida pode ser uma distração. Se um problema está te afastando do que Deus tem para você, está te afastando da presença de Deus, está te afastando do querer de Deus, então esse problema, né, é uma distração. Nós devemos orar pelos problemas que nós passamos. Nós devemos orar. Mas esse problema não pode se tornar uma distração. Esse problema emocional que você está passando não pode se tornar uma distração. Esse problema financeiro não pode se tornar uma distração. Esse problema na família não pode se tornar uma distração. Mas você precisa continuar firme no que você deve fazer. Porque normalmente a gente já sabe o que deve fazer. E se você tem andado com Deus, eu acho quase impossível você não ter uma direção do que fazer agora. Talvez sejam coisas simples, como servir o seu bairro, servir a sua igreja local, ou Deus te orientar para uma profissão, ou para um negócio, para você poder ser generoso com o reino de Deus, apesar que todos podem ser generosos. Eu tenho um dos pregadores, né, na igreja que eu faço parte, ele fala assim, que nem a sua pobreza, nem a sua riqueza te impede de ser generoso, de obedecer a Deus financeiramente em favor da sua igreja local. Então, o que eu sempre oriento aqui, porque Deus me deu essa orientação há mais de um ano, Deus me deu essa orientação há mais de um ano, você precisa obedecer a Deus em tudo, inclusive também financeiramente.
inclusive também financeiramente. Você está ouvindo isso? Então escute bem, o que você pode fazer agora, antes que a noite chegue e já não tem mais tempo para trabalhar? Você está ouvindo? Então o que Deus está falando? É um tempo de você entender que Deus te chamou para algo. E missões menores estão te preparando para missões maiores. Vou dar um breve testemunho aqui e nós vamos orar. Eu lembro que em 2011 eu me disponibilizei e comecei a pregar. Agora, mais lá atrás, em 1999, meu pai tinha me colocado para aprender a tocar instrumento musical com 8 anos de idade. Com 11 anos, eu cantava algumas vezes na igreja. Com 8 anos, eu comecei a estudar instrumento musical, violão e depois teclado. Com 11 anos, comecei a tocar na igreja, servi a igreja na área da música e até hoje sirvo também. Só que em 2011 agora, então, 99 comecei a tocar na igreja, mas teve uma preparação antes, você viu? Fiquei mais ou menos 3 anos ali estudando. Tive algumas trocas de instrumento, mas 3 anos de preparação. Depois de uns 3 anos, com 11 anos, comecei a tocar na igreja. Sempre com muito prazer, sempre gostei muito, E depois, cerca de 10 ou 11 anos depois, 2011, 12 anos depois, eu também comecei a pregar naquela época. E 2013, Deus me inspirou num projeto com os jovens, que foi uma grande bênção, sabe? A igreja ficava assim lotada, não tinha nem, tinha nem espaço, tinha gente, muitas vezes teve pessoas que ficaram de pé, ficaram até vendo o culto do lado de fora. Depois, 2015, também vemos uma transição de coisas especiais. Depois, 2016, Deus falou comigo algo sobre o meu propósito. Você vê a linha do tempo? E depois 2020, palavras. 2022, grandes experiências com Deus. Sobre a minha missão de vida, sobre o propósito de Deus na minha vida. Então você vê, datas importantes. 1987. Depois, 1990, que eu nasci em 87. Depois, 1994, 95, por ali, 96. Quando eu já estava ali cantando na igreja, o terninho branco. Depois, 1999, quando eu comecei a tocar. Depois, tocar na igreja, 2011, quando eu comecei com as primeiras pregações. 2013, primeiro projeto com jovens. Já havia servindo outras lideranças com jovens. Então você vê que tem uma preparação. Só que na preparação tem algo que Deus te chamou para fazer agora. Você está ouvindo isso? Olha que Deus me fez lembrar aqui, Nem estava programado de falar isso aqui. Então, escute bem, tem sempre um tempo de preparação. Tem gente que quer viver o cumprimento do propósito, mas não tá se preparando. Quantas vezes nós não nos preparamos? Mas agora é o momento de se preparar, sabe? Qual é a missão? E não é só preparar, eu também lendo livros, vendo vídeos, isso é muito bom. Estudando. Agora, tem uma preparação também que ela se potencializa. Tem uma forma de se potencializar a preparação. É quando você se disponibiliza para algo. Mesmo que não seja naquela área exata que Deus quer te usar. Por exemplo, você participa ali da zeladoria da igreja, Como eu sei que muitas pessoas aqui estão servindo na igreja. Ou você, no seu bairro, aí você se disponibiliza para algo. Na sua cidade, se disponibiliza para algo. Ore por isso. Veja uma necessidade, ore por isso e vá em frente. Por quê? Porque muitas pessoas estão passando questões emocionais. Escuta aqui que eu vou te falar. Você acha que essa palavra é aleatória? Coisa nenhuma. Deus me deu uma palavra aqui para você. Você vai ficar livre desse problema emocional aí. Muitas pessoas ficam com problema emocional porque não estão se disponibilizando para o agora. Ou estão vivendo no passado, das frustrações, das coisas ruins que aconteceu. E o que significa frustração? Frustração é Deus falando, eu tenho algo melhor e maior. Agora, tem pessoas vivendo do passado. Outras pessoas vivendo do futuro. E não estão vivendo o que Deus tem agora. Por quê? Agora parece que o que Deus tem para você é pequeno. Agora parece que o que Deus tem para você não é tão relevante. Mas você ainda não precisa entender. Tem gente que ainda não entendeu aqui. Que Deus te chama para missões menores.
para te dar algo maior. Você está ouvindo? Eu tenho um amigo que ele fala, quem nasce grande é monstro. Você está ouvindo? Então Deus não vai quebrar os processos na sua vida. Pode ser que esteja um tempo menor para um tempo maior para outro de preparação, dependendo do chamado. Tem pessoas que o tempo de preparação demora mais anos. Tem pessoas que o tempo de preparação demora menos tempo. Mas eu creio, nós vamos ver pela palavra também, isso acontecendo com Moisés, com Davi, né? Você vai ver Jesus, né? Sempre a necessidade da preparação. Então escute bem, o que Deus tem para você fazer agora? Deus vai te inspirar sobre isso. Outra coisa, não deixe o seu problema se tornar um impedimento para o que Deus tem para fazer na sua vida. Não deixe o problema te paralisar. Ore por isso, busque uma sabedoria de Deus por isso, mas não pare naquilo que Deus te chamou. Você está ouvindo isso? Vamos orar? Vamos orar? É necessário realizar as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém poderá trabalhar. Deus quer te usar para algo. Deus quer te usar para algo bom nessa terra. Deus quer te usar para fazer o bem. A Bíblia diz que, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você vê? Fazendo o bem. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. 3 coisas que podem resumir na missão de Jesus. Ensinava, pregava e curava. Você vê isso? Então, Deus está te chamando para algo nessa oração. Deus te pegou de surpresa. Talvez você veja aqui pelo seu problema. E eu vou orar e eu creio que Deus vai resolver. Tem pessoas sendo curadas aqui. Quase que todos os dias nós recebemos testemunhos de algo que Deus tem feito aqui. Deus tem entrado com cura, com libertação, entrado nas famílias. Deus tem libertado pessoas de vícios. Deus tem feito muitas coisas. Agora, não permita que esse problema te tire da presença de Deus. Ou que esse problema se torne uma distração na sua vida. Você está ouvindo? Vamos orar. Vamos orar? Coloca aí. Eu quero você colocando agora. Coloca aí. Eu tenho o meu pedido de oração. Coloca. Eu tenho o meu pedido de oração. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui. Estão passando questões emocionais. Eu peço que o Senhor venha trazer livramento na área emocional de cada um que está aqui. Pessoas que estão vivendo pelo passado, seja ele bom ou ruim. Pessoas que estão vivendo pelo futuro, que são por ansiedade ou por até promessas que o Senhor fez. Mas pessoas que não estão vendo a importância do hoje, do agora. Nós só temos o hoje. E a Tua palavra nos diz que nós precisamos realizar as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. O Senhor nos enviou e hoje é o dia que nós podemos nos disponibilizar. A Tua palavra fala que a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Pai, eu peço que o Senhor venha tocar de uma maneira especial. Libera o Seu poder. Libera a Tua unção agora. Libera a Tua unção agora sobre cada mente, sobre cada vida. Espírito Santo, esse espaço é o espaço que nós damos para o Senhor operar, para o Senhor liberar do Seu poder de uma maneira que vai acompanhar a vida de cada um. Pai, que a partir de agora a Tua unção comece a operar nessa vida. A Tua unção comece a operar nesse corpo, nessa alma, sobre a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha fazer cada um aqui entender a missão que está disponível para ela hoje. Às vezes parecem coisas pequenas que estão disponíveis para fazermos hoje. Mas nos faça enxergar e nos disponibilizar e entender que a cura está no agora. A cura está no hoje. Jesus, assim como o Senhor caminhava, viu aquele homem cego e curou aquele cego. Eu peço que o Senhor venha também abrir a visão espiritual. Assim como se alguém aqui também tiver um problema físico, eu declaro cura em nome de Jesus. Porque o Senhor cura do físico e o Senhor também cura da alma. Eu peço que o Senhor venha tocar
sobre a alma, sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. E dou uma ordem que todo mal bata em retirada em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. E peço, libera o seu poder, libera sabedoria. Eu declaro espírito de sabedoria e revelação sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, escreve amém. Eu recebo espírito de sabedoria e revelação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, eu creio que essa oração pode ser uma palavra muito poderosa de libertação, de cura para a vida de alguém. Alguém que está com algum problema emocional, alguém que está passando algum problema na vida, que está se tornando uma distração. Então, compartilha com 100 pessoas essa oração se você puder. Se você puder, faz uma lista aí com 100 pessoas. Envia essa oração para 100 pessoas. Posso contar com você? Posso contar com você que está aí? Compartilha com 100 pessoas. Eu declaro que Deus vai te abençoar muito. Deus vai continuar te abençoando, né? Deus vai continuar te abençoando. Aqui na descrição você tem as formas de adquirir o nosso livro. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Estamos sempre aqui, novos horários, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.